Olá, boa noite. Segunda-feira, dia 4 de maio, começo de semana. Vamos juntos? Acompanhe então os destaques de hoje do segunda edição. Linha de produção de vítimas do novo coronavírus. Frigoríficos do estado viram focos da doença. Em Lajeado foi pedido o fechamento de 2 unidades. Mas por que isso está acontecendo? Futebol de alto risco. As estratégias da dupla Grenal para receber os jogadores na volta aos treinos e evitar contaminações pela Covid-19. Não bastasse a pandemia, tem a seca. Bagé vive o drama do racionamento, justamente no momento em que a água é fundamental, inclusive para a saúde. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Tem uma semana inteira pela frente, a gente queria começar falando de coisa boa. Queria, porque muda o dia, muda a semana e segue o problema. Hoje foram registradas novamente longas filas nas agências da Caixa Econômica Federal. E olha que absurdo, teve gente chegando de madrugada para essa fila. Desempregado, Edson chegou nesta agência ainda era madrugada de segunda. Tudo para garantir atendimento na Caixa Econômica Federal. Desde as 4h20 aqui, para não sofrer muito aí. Assim como ele, dezenas de pessoas já formavam uma fila de dobrar a quadra, antes da abertura desta agência da Avenida Bento Gonçalves, às 7 da manhã. Teve gente que trouxe até cadeira de praia para aguardar com mais conforto. Quem consegue acessar o aplicativo Caixa Tem pode emitir um número e sacar diretamente no terminal eletrônico ou em agência lotérica. Só que todas as pessoas dessa fila enfrentam o mesmo problema, um aplicativo que trava ainda na tela inicial. Jorge, de 65 anos, chegou às 6 da manhã. Ele desistiu de emitir o número pelo aplicativo e encarou a fila. Não adianta nada, cai e não adianta. Hoje eu vim aqui na boca do caixa ver se eu consigo tirar, né? Sem emprego e sem aposentadoria, Jorge está precisando de ajuda até para se alimentar. Tô apavorado, né? E esse dinheiro não sai. Vamos ver o que vai acontecer hoje na boca do caixa, né? E depois de todo o esforço e dificuldade, o alívio de quem conseguiu garantir o dinheiro. Eu acho que eu vim no dia certo também, né? E foi tranquilo, tá bem rápido, acessível. Eita, que povo sofre, né? Nunca é fácil. E agora eu vou chamar a Gabriela Lerina, que está trabalhando de casa nesta semana e tem novas informações, Gabi, sobre esse dilema. Fila na Grande Porto Alegre, eu imagino que também houve, né? Boa noite. Oi, Glauco. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, começamos a semana novamente uma novela, né? Novela muito triste para quem precisa dessa quantia mesmo, para poder trazer comida para dentro de casa. Foi registrado também, vejam só, filas que a gente está vendo, quilométricas em Alvorada, na região metropolitana. Por lá, os beneficiários também chegaram de madrugada. A reclamação, de acordo com as informações que nós conversamos, nosso repórter, o Abate, que está aí, que fez a matéria em Porto Alegre, também conversou com essas pessoas que estão nessa fila. Muitos disseram que foram para lá com o mesmo problema, ou seja, não conseguem acessar o site para poder gerar o código e assim conseguir retirar o dinheiro na boca do caixa. Por isso, então, tiveram que enfrentar todo o sacrifício de ficar por horas e, claro, se arriscando, aglomerando. A maioria utilizava máscara, mas também teve gente que não estava utilizando o equipamento de proteção. E isso realmente é uma situação que vem sendo repetida por diversos dias e a gente está acompanhando toda essa situação. Eu acompanhei um pouco hoje a coletiva de imprensa da Caixa, que vem fazendo agora coletivas diárias para tentar trazer mais informações aos usuários. E eles disseram lá na coletiva que já vem implantando, como por exemplo, a abertura das agências mais cedo. As agências já estão abrindo 8 horas da manhã e fechando às 14 horas. E também maior número de trabalhadores que estão na rua, na frente das agências, para trazer esclarecimentos para os beneficiários, mas pelo jeito, Glauco, a situação ainda não melhorou. Amanhã, preparem-se, aqueles beneficiários nascidos em novembro e dezembro podem fazer o saque. Antes da gente encerrar minha participação neste momento, vamos rodar aí um print absurdo, Glauco, que eu deixo para você comentar depois na sequência, que é a venda de lugar na fila.
Você acredita que já tem gente querendo ganhar em cima dessa situação, Glauco? R$60 é o que custa para ficar na fila. Olha se não é um absurdo. Nossa produção entrou em contato com a Caixa e nós estamos aguardando então uma posição sobre essa situação que beira o absurdo, não é mesmo? Volto com você daqui a pouco. É verdade, Gabi. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. É coisa que não é... Olha, é inadmissível. Se a gente não visse, não ia entender. Tá ali um print, uma pessoa oferecendo lugar na fila. É desumano. Neste momento que as pessoas estão procurando o básico para sobreviver. Olha, 10% do valor que ia ser liberado, né? Dos R$600. R$60 está cobrando para ficar na fila. Que coisa absurda! Nós esperamos também um posicionamento da Caixa Econômica Federal. Olha, daqui a pouco você vai entender o que está acontecendo com os trabalhadores de frigoríficos aqui no estado. Hoje de manhã, a promotoria de Lajeado pediu a interdição total de 2 frigoríficos da cidade. Vários estabelecimentos aqui do estado estão com casos confirmados da Covid-19. Daqui a pouco, a reportagem completa. Estou curioso também para entender por que esses focos nos frigoríficos. Daqui a pouco. Olha só, o novo delegado escolhido para assumir a direção-geral da Polícia Federal é gaúcho, de Santa Maria. Rolando Alexandre Souza era o atual secretário de Planejamento para a Agência Brasileira de Inteligência e um dos assessores de Alexandre Ramagem. Em 2018, Souza foi nomeado superintendente em Alagoas e antes havia chefiado o Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos da Polícia Federal em Brasília. Ele está há 20 anos na Polícia Federal. E o que dizer quando um presídio vira cenário de briga de faca entre apenados? A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que o vídeo com o registro foi feito no presídio de Santa Rosa, na região noroeste. Veja as imagens aí, elas estão circulando nas redes sociais. Elas foram feitas de dentro de uma cela e mostram o pátio do presídio. 2 presos brigam com facas. Em determinado momento, o homem de camiseta escura até atinge o outro preso. São várias tentativas também. Olha, o preso que foi agredido continua dando voltas ali. É uma imagem realmente bastante forte. Isso tudo aconteceu na última sexta-feira. O preso esfaqueado foi internado no Hospital de Santa Rosa, mas já recebeu alta. O outro preso, o que cometeu a agressão, foi transferido para um outro presídio da região. Que coisa, né? Nem presos eles param. Vamos falar de futebol, mas com relação também ao coronavírus, porque a dupla Grenal volta aos trabalhos mesmo em meio à pandemia. Mas isso não significa voltar à rotina. Foi o que se viu hoje, olha. No centro de treinamentos do Grêmio, uma equipe aplicou o produto para higienizar a sala de musculação. Dá para ver aí na imagem, ó. E o mesmo foi feito em outras áreas do centro de treinamentos. Cuidados extras também estão sendo tomados no Inter, onde os atletas foram buscar uniformes e passaram por avaliações. Tá aí, ó, testando a temperatura. A ideia é que os jogadores do Inter já venham fardados para os treinos. Os profissionais fizeram a descontaminação das áreas internas. E antes dos treinamentos, os atletas da dupla vão fazer testes a partir de amanhã. Mas alguns funcionários dos 2 clubes já estão trabalhando, inclusive o técnico do Inter, Eduardo Cudê, foi lá ao centro de treinamentos hoje para fazer uma reunião com os seus auxiliares. 70% dos municípios gaúchos já decretaram situação de emergência devido à seca. O repórter Andrei Rosseto está em Bagé, uma das cidades mais prejudicadas, e atualiza as informações. Boa noite, Andrei. Boa noite, Glauco Paza. Boa noite a todos. Estamos aqui em Bagé, cidade da região da Campanha, com 112 mil habitantes. Bagé iniciou hoje o racionamento de 15 horas por dia de água. O que aconteceu? O nível da barragem, a barragem Sangarrasa, está 6 metros abaixo do nível normal.
Então isso significa que se a barragem baixar mais 2 metros, 1,5 metro, Glauco, a prefeitura vai ter que interromper a captação. E aí o sistema de abastecimento pode entrar em colapso. Porque o que acontece? Essa água tem um limite. Depois dele, lá no fundo da barragem, tem lama. E aí as bombas de sucção não conseguem trabalhar com essa lama e a prefeitura tem que interromper a captação de água. Situação dramática, esse racionamento já vem há 42 dias em 12 horas. Então hoje iniciou com 15 horas. Nos bairros periféricos é que a situação está muito complicada. Nós conversamos com alguns moradores, a água chega com pouca pressão. E aí eles têm que juntar em vasilhames, em bacias, em garrafas PET, para poder tomar banho literalmente de canequinha, Glauco. E às vezes não tem água nem para beber. A gente olha essas nuvens aqui atrás e acha, pode ser que venha a chuva. Mas não há uma expectativa muito grande. Vai chover poucos milímetros, sim. A expectativa não é das melhores. E a prefeitura tenta agora essa semana também iniciar uma campanha de conscientização para que as pessoas economizem água. Aqui em Bagé e na região toda, as pessoas precisam se conscientizar para economizar água. A pior seca que aconteceu aqui foi em 1989, Glauco. A prefeitura agora, em 2020, não quer que chegue nesse nível de 1989, onde a situação foi muito dramática, foi calamitosa aqui em Bagé. A gente vai continuar aqui e a reportagem completa sobre a seca no Rio Grande do Sul, o telespectador pode acompanhar no SBT Brasil a partir das 19h45. Glauco. Muito obrigado, Andrei. Bagé. Há quanto tempo o problema de fornecimento de água, né? E agora, nesse momento que a gente fala tanto, lave as mãos, use o sabão, é a melhor prevenção contra o coronavírus. Lavar como? Não tem água. Vai lavar com álcool gel sempre. Água é fundamental. E agora, nesse momento, a gente está sentindo o quanto faz falta água mais do que nunca. Por falar em coronavírus, atualizados os dados, 76 mortos e mais de 1.700 casos positivos aqui no Rio Grande do Sul. Dados atualizados há pouquinho pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Por falar em governo do Estado, o governador Eduardo Leite fez hoje mais uma transmissão pela internet para atualizar a situação da pandemia. E ele usou boa parte do tempo para criticar o Senado e o governo federal. Quero conversar mais uma vez com a minha colega Gabi Lerina, que está em casa, trabalhando de casa. Gabi, por que ele fez essas críticas, hein? Pois é, governador que faz as suas lives diariamente, eu acompanho direto, né, Glauco? Então, hoje o governador usou a primeira parte da live dele, foram mais ou menos 40 minutos de informações, fazendo críticas aos senadores que aprovaram o projeto de lei que traz ajuda, traz dinheiro para municípios e estados. Essa aprovação ocorreu no sábado à noite e agora deve passar para apreciação na Câmara de Deputados. O que o governador disse nessa live? Ele criticou o projeto porque a forma utilizada para a distribuição dos recursos para a região sul acabou injustiçando a gente que mora aqui. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná teriam sido injustiçados de acordo com o governador Leite. Isso porque o suporte emergencial é em função da perda de arrecadação em cada estado, quando, para o governador, o cálculo deveria ser feito em cima da participação de cada estado em relação ao que gera de arrecadação total no Brasil. Esse montante, se aprovado, e deve ser aprovado pelos deputados, será pago em 4 parcelas aqui para o Rio Grande do Sul de 1,95 bilhões. Mas outras notícias também vieram nesta live do governador, como, por exemplo, sobre os leitos de UTI aqui no Rio Grande do Sul, ele que estava acompanhado da secretária de Saúde, Arita Bergman. O governador disse que quase 300 leitos de UTI aguardando habilitação. Isso significa que garante o pagamento dos custos lá no Ministério da Saúde. A troca do Ministério, a troca de recursos, acabaram atrasando a tal da chamada habilitação. O governador disse que não tem como esperar, porque saúde é urgência e, portanto, o Estado do Rio Grande do Sul vai bancar 136 leitos de UTI em 18 municípios gaúchos. Entre os municípios que devem ser beneficiados está Passo Fundo, que vai receber mais 10 leitos. E para a gente encerrar aqui a participação, trazendo informação lá da região norte do estado, lá de Saldanha Marinho, um pequeno município de cerca de 3 mil habitantes. Por lá, hoje a prefeitura decretou: morador na rua
não, Glauco. Quem estiver sendo flagrado na rua, sim. Se não for para ir para a farmácia ou no supermercado utilizando máscara de proteção, vai ter que pagar R$500. Essa medida foi tomada depois do registro de um óbito de um idoso de 75 anos. Então, a partir de hoje, lá no Saldanha Marinho, só podem funcionar estabelecimentos como farmácias e supermercados. E se esses estabelecimentos estiverem funcionando e receberem clientes que não utilizarem a máscara de proteção, podem ser multados em até R$1.000. Então, ou seja, essa foi uma medida aí extrema tomada pela Prefeitura de Saldanha Marinho, como eu disse, pequeno município de cerca de 3.000 habitantes lá no norte do estado. Muito obrigado, Gabi. Bom descanso, boa noite para você. Pois é, às vezes, quando a orientação só não basta, é preciso reprimir. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, para falar da linha de produção de vítimas de Covid. É isso mesmo? O que está acontecendo com os trabalhadores de frigorífico aqui no estado? Você vai entender daqui a pouquinho. Até já. As aulas presenciais seguem suspensas e, para manter os alunos interessados, tem professor usando e muito a criatividade. Com as escolas fechadas, as casas viraram salas de aula. É pelo computador que alunos recebem as tarefas e falam com professores. A Larissa está no primeiro ano, aprendendo a ler, a escrever e a fazer contas. A professora ela manda alguns vídeos no computador ou ela manda algumas atividades e a gente tem que fazer uns livros. Para manter o contato com a turma, o jeito é fazer videochamada. E aí a gente fala com todo mundo. Anteontem ela leu uma história pra gente. Uma preocupação dos educadores é que nem todas as famílias têm acesso à internet. Além disso, muitos pais seguem trabalhando. No interior, por exemplo, muita gente passa o dia na lavoura e não tem tempo para se dedicar aos estudos dos filhos. Na Escola Municipal Dom Henrique Gelain, em Vacaria, as lições estão na página do Facebook e num blog da instituição. Mas a professora Vera teve uma ideia criativa. Com 43 anos de magistério, ela criou o mural Pegue Leve em frente da própria casa. Vera publicou uma carta nas redes sociais, mas precisou ligar para as famílias avisando a novidade. Desde as 8 horas da manhã até as 19 horas. Recolho, depois no outro dia eu colocando. E assim eu vou durante a semana toda. Então o pai não tem aquela obrigação de estar naquele exato momento buscando, não tem uma hora, é pegue leve. Cada kit tem a identificação do aluno. As atividades atraentes para os alunos, com surpresas, com doação de material, para que eles se incentivassem a fazer. E também no sentido de manter esse vínculo com o aluno. Legal. Olha, o Ministério Público de Lajeado pediu fechamento por 15 dias de 2 frigoríficos onde foram identificados surtos do coronavírus. Cerca de 4.000 pessoas trabalham nos frigoríficos Minuano e BRF de Lajeado. Mais de 1.000 foram afastadas com sintomas gripais ou por estarem em grupo de risco. Até a semana passada, pelo menos 45 tiveram confirmação da Covid-19. E esses ambientes de frigoríficos, eles se mostram aparentemente mais propícios à propagação do vírus. Além dessas pessoas que trabalham num ambiente fechado, eles causam uma enorme circulação de pessoas. Venâncio Aires vem 190 pessoas todos os dias. De Estrela vem 110 pessoas. Foi o que aconteceu com um funcionário da companhia Minuano, que morava em Venâncio Aires e morreu da doença em 26 de abril. A esposa acabou contaminada e faleceu 3 dias depois. Os 2 filhos também testaram positivo e estão em isolamento. O Ministério Público ajuizou nesta segunda-feira um pedido de interdição imediata e total dos 2 frigoríficos de Lajeado, com multa de R$1 milhão em caso de descumprimento. A Justiça analisa os processos. O nosso pedido é de fechamento por 14 dias e depois o retorno a partir de um plano de retomada
com essa medição, com essa testagem de seus trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho acompanha a situação em 11 frigoríficos do Rio Grande do Sul. São pelo menos 124 funcionários com diagnóstico confirmado da doença. 4 empresas assinaram termos de ajustamento de conduta, em que se comprometem a adotar uma série de medidas, como alteração em escalas de trabalho, distanciamento mínimo, distribuição de máscaras e vacinação contra a gripe. Em Passo Fundo, a planta industrial da JBS foi interditada no dia 24 de abril, após um surto do vírus. 4 familiares de trabalhadores morreram. Romilda ficou internada e deixou um recado nas redes sociais. Eu disse para o pessoal se cuide, porque isso não é brincadeira. Em uma transmissão na internet, o governador Eduardo Leite ressaltou que o governo publicou uma portaria visando a segurança das atividades nos frigoríficos. Ressalto que nós queremos conciliar a atividade econômica com a proteção à vida. Nós procuramos as empresas citadas na reportagem, mas elas não quiseram se pronunciar. Inclusive, o prefeito de Venâncio Aires está com a Covid. Agora, são 2 regiões de grande preocupação, né? A dos Vales e de Passo Fundo. Mas justamente de lá, do norte do estado, surge também o alento. Pelo menos 10 pacientes se recuperaram de Covid-19 no fim de semana. 2 mulheres de 24 e 73 anos. E no domingo, mais 8 pessoas que estavam internadas também tiveram alta, comemoraram com música, com aplausos. Afinal de contas, é uma vitória. Todos foram aplaudidos e justamente porque é um momento emocionante. Um fôlego a mais para a gente começar essa semana, afinal de contas é recém segunda-feira. Fiquem com essas imagens, com esse incentivo para todos nós termos uma semana melhor do que foi a semana anterior. A gente se vê amanhã. Boa noite para você. Até!